somos contra o exame da ordem. Não pode os nossos bacharéis continuarem sendo boys de luxo em escritórios de advocacia. Eles têm direito a trabalhar. Bacharéis do Brasil. Pediria ao doutor Reinaldo que faça adiantado da hora e o início da ordem do dia, que pudesse, por gentileza, ser o mais conciso possível. Microfone, por gentileza. Senhores deputados, senhoras e senhores presentes, colegas das outras entidades, presidentes de outras entidades e membros de outras entidades que não tiveram como vir a Brasília em função da antecipação da audiência, até se fosse na quinta-feira, deputado Feliciano, eles estariam aqui, já tinha muita gente se preparando, não teve tempo a terça-feira, porque isso foi decidido na sexta, na sua reunião com o deputado Grilo. Então, a todos os bacharéis que estavam se organizando e não tiveram tempo de chegar aqui, estão acompanhando pela TV Câmara, vão acompanhar pela internet. Os colegas estão preocupados com o Gilberto. Porém, há muitos anos, e veja bem, só de CNPJ a minha entidade tem quase 6 anos. Deputado Bolsonaro entrou com um projeto em 2007 para acabar com o exame pela inconstitucionalidade. O senhor, há 2 anos, fez um relatório para que esses 5 projetos fossem votados, o senhor também viu a inconstitucionalidade do exame. Os parlamentares que fazem a lei e que conhecem a inconstitucionalidade, já há tempos falam, o exame é inconstitucional, mas ainda assim permanece. Estamos hoje na Comissão de Direitos Humanos, onde nós temos um colega, Gilberto, para quem está acompanhando pela internet, por gentileza, acompanhei o colega Gilberto até lá, os sinais vitais dele retornaram, ele está sendo acompanhado por médicos, está tomando soro com alguns medicamentos, tá? Não é uma questão de hipoglicemia, que parece inicialmente que era a coisa mais forte. Não, não é, graças a Deus. Ele está com ela baixa, está com 53 de glicemia. Tá baixinha, mas não é o suficiente para ele ter um ataque. O que eles acham é que, em questão da fragilidade do corpo dele, pelo estresse que ele estava passando aqui, tá? O cérebro dá aquela apagada. Tá? Mas ele já recuperou os sinais vitais, está sendo acompanhado por 2 médicos, 2 enfermeiros, está tendo atendimento médico, ele não corre risco de morte. Tá? Então, para tranquilizar o pessoal. Mas deputado Feliciano, deputado Bolsonaro, que é autor de um projeto desde 2007 nessa questão, senhores deputados Severino Ninho, presidente Carlos Alberto, os deputados que já passaram por aqui, eu queria falar primeiro para quem está nos acompanhando pela internet, que nós temos poucos deputados aqui, porque a casa está uma efervescência. O pessoal dos agentes comunitários de saúde estão lá fora, com mais de 500 pessoas lá fora. As entradas da Câmara estavam fechadas, tá? E por isso os deputados todos eles rodando. Então é o caso do doutor Protógenes, que mandou aqui o apoio dele, o deputado Eduardo Cunha, deputado Vicentinho, enfim, desculpa eu não citar apenas os 3, mas a lista é grande. Os deputados que estão em outras comissões, acabei de conversar com o deputado Cibá Machado aqui fora, tá? A Câmara está em uma efervescência. Porém, senhores que nos acompanham pela internet, senhores deputados que vão ver essa gravação depois, a questão não é só o colega Gilberto. O colega Gilberto tomou uma iniciativa que a nossa entidade não apoia, que é colocar a vida em risco, mas graças a Deus, me perdoe o termo, pastor, mas graças a Deus, a iniciativa dele, nós não pedimos, como nós não pedimos o sacrifício de Cristo, ele fez por nós. O colega Gilberto, ele fez um sacrifício e com isso chamamos a atenção do New York Times, de jornais da Espanha, Portugal, França. A Rede Globo finalmente abriu espaço para a questão dos bacharéis em direito. Consequentemente, a ação dele é quase de um mártir. Mártir, aliás, que nós temos uma colega que está entre a vida e a morte, que perdeu o esposo dela num acidente da Bahia, porque vieram protestar aqui em Brasília. Se a OAB e a Fundação Getúlio Vargas, e eu falo com todas as letras, e aqui estão as provas, não aplicasse esse exame, que é um estelionato, manipulado, e a Fundação Getúlio Vargas é cúmplice nesse crime, está aqui a prova, onde ela tem 2 respostas prontas na primeira fase,
e ninguém me respondeu isso até agora. Foi apresentado esses documentos já, o presidente da OAB aqui de Brasília, o Francisco Caputo, que saiu. Ele só disse que era uma injúria, mas não respondeu. Pelo contrário, meu site, onde estão essas provas, sendo divulgadas essas provas, já está no 8º ataque hacker. O último até assinou, é o tal de Hades. Para tirar meu site do ar, porque tem as provas de manipulação de primeira e segunda fase. E a prova de segunda fase, as provas de manipulação, quem diz que o exame está sendo manipulado é o presidente Cláudio Stabile Ribeiro, presidente da OAB do Mato Grosso, com medo do crime de desobediência. Porque as 15 pessoas fizeram a mesma prova, responderam da mesma forma as mesmas perguntas, e para um OAB deu 1, desculpa, Fundação Getúlio Vargas com cumplicidade, para um deu 1, para outro deu meio, para outro deu 1/3, para outro deu 1/4, para outro deu 0. Mesma resposta para as mesmas perguntas. Então, o que está acontecendo com os colegas agora do 10º exame da OAB é uma questão que o deputado Bolsonaro já acompanha há muito tempo. Os bacharéis estão revoltados, são vítimas dessa excrescência, desse estelionato. Porém, nós tivemos o clamor das ruas que toda a sociedade brasileira acompanhou. O que está acontecendo agora é essa indignação por parte dos acadêmicos que estão se formando. Não só dos bacharéis. Os bacharéis foram para a rua, levaram cartazes. Mas são poucos, têm medo da OAB, que é uma potência. Nós não temos nada contra a entidade OAB, como eu sempre coloco. Nós estamos brigando para entrar na OAB. E daí sim sanear nossa casa. Porque ela precisa de saneamento, sim. O que eu gostaria de destacar é que o atual presidente Marcos Vinícius, quando o presidente era o Ofir Cavalcante, o Ofir mandava o Marcos aqui. Eu estive com ele na Comissão de Educação em abril, maio de 2011. Aí ele era o porta-voz da OAB. Agora que ele é o presidente da OAB e que tem o poder de decisão, ele manda um capacho. Desculpe a colocação. Mas todos os presidentes mandam alguém sem poder de decisão, em desrespeito a essa casa, em desrespeito aos parlamentares. Mandam pessoas sem poder de decisão, por quê? Porque a OAB não tem explicação. Como que ela vai explicar que na primeira fase tem 2 respostas díspares, prontas? Se a pessoa fala acertei, ela fala, não, a A está errada, a B está certa. O senhor já viu as provas, deputado Feliciano? O senhor também, o deputado Bolsonaro? O deputado Arruda, eu vou entregar já já. Então, primeira fase tem 2 respostas prontas, para reprovar 70%, 60% ou 50%, como foi nesse. E esse, a OAB ficou com medo da voz das ruas e aumentou o percentual de aprovação. Basta ver os 10 últimos. Quase triplicou. A aprovação histórica 10%, chegaram quase a 40% de aprovação nesse. E ainda assim, a voz das ruas se fez ouvir. Se fez ouvir e está aí fazendo greve de fome. Mas não é só isso, não. Isso já vem acontecendo desde 1996, quando começou a ser aplicado o exame. Quer um exemplo, deputado Feliciano? Tem um rapaz de nome Marcos, 30 anos de idade, filho de boa família da cidade de Aracaju, não vou dar o sobrenome, se me autorizarem depois complemento a informação para o senhor. Mas o nome dele é Marcos, tem 30 anos, boa família, fez um curso de Direito numa das melhores faculdades de Aracaju, apresentou monografia, só teve notas excelentes. Não passou no primeiro exame, não passou no segundo, e aí converso com a minha presidente, essa eu posso dar o nome, Ana Cristina, nossa presidente do movimento em Sergipe. Ela apresentou a monografia junto com ela, saiu de lá feliz, era um doutor. Não passou no primeiro exame, não passou no segundo, ele chega para a Ana Cristina e fala, olha, eu estou pensando em me suicidar, porque, poxa, eu não tenho o que fazer. Não tenho mais o que falar para minha família. Como que eu faço uma boa faculdade? Sei que fiz uma boa faculdade, mas agora eles olham para mim, não, você passou o tempo no boteco. Ele falou que ia se suicidar, deputado. Quando minha presidente lá apertou, ele falou, não, brincadeira. 2 semanas depois, ele faz a primeira fase do exame, que nós sabemos que é um estelionato, que é manipulado pela Fundação Getúlio Vargas, como cúmplice da OAB, e as provas estão aqui, podem me processar ou cobrar. Não conseguiu passar, tomar uma dose brutal de soda cáustica. Desde o dia 22 de fevereiro desse ano, ele está em estado de coma, com chance de sobrevida de 1%. Sobrevida, deputados. Sobrevida, senhoras e senhores. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma consequência que a imprensa não nos abre espaço. Não vou declinar o nome de jornalista, mas estou com um colega jornalista da Rede Record de São Paulo, acompanhando isso passo a passo.
Mas ainda não foi espaço para as grandes redes de televisão levar essa questão. Talvez o caso do Gilberto agora, se ele morresse, talvez a Globo desse uma nota. Uma nota. Só que a imprensa internacional já trouxe isso, como eu falei, ele já deu entrevista para o New York Times, para o Jornal do Vaticano. O Papa Francisco, que o Vasco Vasconcelos falou, já publicou lá no Jornal do Vaticano. E veja bem, senhores, é manipulação. Falo com todas as letras hoje que eu tenho o documento. A OAB e a Fundação Getúlio Vargas, que é o cúmplice descartável, tá? Como foi a CESP-UNB. Manipulam. Eu fiz a segunda prova e ele acabou de dizer que a prova depois foi refeita para todo mundo. Eu não fui notificado que ia ter uma outra prova. A minha prova que eu tomei 0, que era fraude, ficou demonstrado pela Operação Tormenta que era fraude, fizeram nova prova. Para quem? Para alguns amigos? Eu queria Veja bem, só terminando, senhor presidente, o senhor me pedir para o permite? senhor terminar, por gentileza. Pois não. Os professores colocaram, veja bem, o professor José Lira veio aqui mostrar as falhas da prova de direito do trabalho. Nós tivemos o doutor Maurício Gesseller, do portal Exame de Ordem, está lá no fundo. Foi ele quem divulgou um parecer do professor Renato Saraiva há 13 anos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.